Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Davi Robson, eu sou professor de teologia. Há mais de 20 anos, quase 25 anos eu atuo na formação de liderança, com aulas, palestras, cursos, enfim, lidando com formação de líderes cristãos. No vídeo de hoje eu quero tratar de um texto que tem sido muitas vezes mal interpretado e tenho percebido que muitas vezes pessoas têm até usado esse texto de forma equivocada para afirmar o que esse texto não diz. Eu estou falando de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 7. É o famoso texto do espinho na carne de Paulo, e ele trata desse tema. E a melhor forma de nós tratarmos desse tema, sem dúvida, é sermos absolutamente limitados ao texto, sem darmos nenhum significado além daquilo que o próprio autor Paulo quis dizer quando falou a respeito dessa experiência que ele teve do espinho na carne. Veja comigo o texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 7. Diz assim: "E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte." Em algumas versões, anjo de Satanás, que foi enviado, que o próprio Satanás enviou para o esbofetear, e depois ele diz, a fim de que não me exalte. Então percebemos algumas coisas importantes nesse texto. Primeiro é que o espinho na carne se trata de um anjo de Satanás enviado para esbofetear o apóstolo Paulo. Logo em seguida, ele diz que havia uma finalidade, havia um propósito nisso. Ele diz, a fim de que não me exalte. Então perceba que, mesmo que o anjo tenha sido enviado por Satanás a fim de esbofetear Paulo, havia um propósito naquilo que era o propósito de Paulo não se exaltar, não se ensoberbecer pelas grandes revelações que ele havia recebido. Então, perceba o argumento interno do texto. O que é o espinho na carne? É um anjo enviado por Satanás para esbofetear Paulo. Então, parece-nos que esta experiência de Paulo está ligada ao seu passado. Essa experiência paulina do apóstolo possivelmente está ligada ao fato de que ele havia matado cristãos, perseguido cristãos, ele havia torturado cristãos. Na linguagem do próprio Cristo, Jesus aparecendo a Paulo, ele diz, Paulo, por que me persegues? Então Paulo perseguiu não só a igreja, mas como ao próprio Cristo. Então parece-nos que havia aqui um mensageiro de Satanás. Se é um mensageiro, significa que havia então uma mensagem de Satanás para Paulo que era passada, que este mensageiro então possivelmente acusava Paulo ou lembrava Paulo ou tentava culpabilizar o apóstolo Paulo pelas suas práticas passadas, anteriores, práticas que eram práticas que possivelmente o próprio apóstolo Paulo abominava, não mais desejava lembrar, e no entanto havia ali anjo de Satanás, o mensageiro de Satanás, para lembrá-lo, e isso era para Paulo como alguém o esbofeteando. Perceba que, ainda que houvesse essa experiência tão dura, que culpabilizava a mente do apóstolo Paulo, ele conclui o final do versículo 7, que há uma finalidade, a fim de que não me exalte. Deus, em sua soberania, fazia com que a natureza de Paulo fosse humilhada e ele se humilhasse diante de Deus em função desta experiência, possivelmente a experiência aí desta lembrança terrível que o apóstolo Paulo tinha de pessoas que ele tinha assassinado, tinha matado, cristãos que ele havia perseguido. E como Paulo responde a isso? Qual é a resposta do apóstolo a essa experiência da culpa, a essa experiência da lembrança, da vida passada, dos atos, daquela
experiência humana de fazer aquilo que não se pode mais voltar ou corrigir. Pense em alguém que assassinou pessoas, que matou pessoas, pessoas inocentes, pessoas que só tentavam pregar a Cristo. Pense nessa experiência de Paulo. E ele, esbofeteado pela sua própria consciência, por esse anjo de Satanás, ele então conclui que essa experiência acontecia para que ele não se exaltasse, não se ensoberbecesse, ainda que ele pedisse a Deus que tirasse essa experiência, havia ali uma finalidade boa. É isso que Paulo descobre nesse texto. E no verso 9 ele conclui: então ele me disse, Deus disse a Paulo, a minha graça te basta. Ora, como Paulo responde à experiência da culpa, da lembrança, da dor, do erro, com a graça de Deus. O apóstolo Paulo era capaz de olhar para o seu passado e perceber ali a graça de Deus. Mesmo naqueles momentos em que ele mais se culpava, ele olhava e percebia então a graça de Deus. Aquilo que bastava a ele era a compreensão da graça de Deus. Então, nada poderia mais condená-lo ou poderia mais fazer com que a sua consciência fosse cativa ao passado, porque o próprio Deus disse a ele: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. Então, a melhor interpretação desse texto é exatamente a ideia de que o espinho na carne é este anjo, é este enviado de Satanás para atacar a mente de Paulo e para levá-lo a uma experiência de culpa, a uma experiência limite que fizesse com que ele se sentisse extremamente culpado por ter matado, assassinado pessoas absolutamente inocentes. Mas o interessante é que ele mesmo afirma que isso fazia com que ele não se exaltasse. Então havia um propósito bom nessa experiência tão amarga de Paulo. E Paulo é capaz de olhar para a sua história e perceber ali a graça de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus e o agir de Deus na vida dele, mesmo nessas experiências psicológicas, nessa dor psíquica tão terrível que é a experiência da culpa. Se você tem sentido culpa, se você tem passado por momentos angustiantes de culpa, lembre-se dessa experiência de Paulo, que olha para o seu passado e ainda que acusado fosse por um demônio, por um enviado de Satanás, é capaz de dizer que a graça de Deus é suficiente para ele, para sua mente e para curar o seu passado. Se esse vídeo foi importante para você, compartilhe com alguém e dê o seu like, comente e seja membro aqui do nosso canal para sempre ter acesso aos nossos vídeos de reflexão bíblica e teológica. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.